Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E hoje, pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre uma curiosidade, que é o fato de que vários canais aí no YouTube hoje em dia, a respeito de tecnologia e smartphones, trazem os comparativos de câmera de maneira errada para a maioria das pessoas que estão assistindo. Pois é, existe uma coisa que muitos canais fazem e que a maioria das pessoas acabam não percebendo, mas que acabam prejudicando na hora de fazer a review de câmera, e que o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje vai mudar completamente a forma com que você analisa as reviews de câmeras aí no YouTube. Mas é claro, antes de falar disso, vamos para a intro. Então, pessoal, para começar, o que é importante ressaltar para vocês? Bom, hoje em dia a maneira com que as pessoas consomem conteúdo no YouTube mudou completamente se comparado a vários anos atrás. E essas mudanças que aconteceram ao decorrer do tempo fazem com que certos conteúdos no YouTube acabam sendo consumidos de maneira diferente dependendo do dispositivo que você se encontra. E é o seguinte, pessoal, existem várias pessoas que hoje assistem os vídeos através do seu celular. Então as pessoas acabam consumindo conteúdo em um dispositivo que normalmente tem uma telinha menor, não é uma tela grandona, e muitas pessoas não assistem com telas grandes no computador, ou muito menos com televisões de alta definição, televisões 4K. E o porquê que isso influencia e faz com que muitos canais tragam as reviews de câmeras da maneira errada? Bom, eu vou explicar para vocês exatamente em detalhes. O primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é o seguinte: é o tamanho da tela e a qualidade da tela que você está consumindo o conteúdo. Os canais eles trazem as reviews de câmeras e colocam essas reviews em imagens pequenas, e você que está consumindo esse conteúdo por um celular, você já deve imaginar que a tela do seu celular ela é pequena, o que te prejudica bastante de ver os detalhes desses comparativos. As pessoas que têm monitores que estão no computador muitas das vezes não têm monitores grandes igual os produtores de conteúdo costumam ter. E os poucos que consomem na TV são exceções, e nem todas as TVs são 4K. Então só isso você já deve imaginar que as pessoas perdem bastante a questão da qualidade do consumo daquela mídia. E o que isso acaba influenciando na hora de produzir o vídeo para o YouTuber em si? Eu vejo que muitos canais trazem reviews com as fotos dos comparativos. A pessoa só coloca a foto quadrada no vídeo. Quando é um comparativo entre dois celulares, a pessoa coloca a foto de um celular aqui e a do outro aqui, e fica somente aquela foto estática para a pessoa visualizar. E isso prejudica bastante. Por quê, pessoal? Porque você não consegue aproximar aquela imagem e ver com mais detalhe. E mesmo que você dê zoom no YouTube, porque algumas pessoas vão dizer que existe o zoom do YouTube, inclusive eu vou comentar o porquê que essa ferramenta é muito boa depois, porque as pessoas dão zoom no YouTube, mas a qualidade em si daquela imagem já foi comprimida pelo vídeo, né? Então você acaba perdendo a definição que você poderia estar enxergando. E aí faz aquele resultado, aquele efeito de que a pessoa olha para uma imagem e a outra e não vê diferença nenhuma, mas quando a pessoa pega o celular, compra, ela percebe que é bem diferente, né? Então isso daí seria um primeiro fator que prejudica muito essa experiência. Outra coisa que eu vejo muita gente fazendo, felizmente não é a maioria, mas tem uma boa quantidade de canais que eu já vi fazendo isso, é trazer comparativos de câmera e renderizar o vídeo em Full HD. Para comparativos de câmera, testes de fotografia, qualquer coisa que envolve a questão da pessoa ver a qualidade do vídeo, é importante com que o produtor de conteúdo faça esse vídeo renderizado em 4K, porque isso permite extrair mais qualidade. E assim a pessoa tem uma facilidade melhor de ver os pixels. O YouTube não comprime tanto o vídeo ao ponto de tirar detalhes da imagem ou do vídeo que você está gravando para comparar, entendeu, pessoal? E acontece, pessoal, pelo fato de que o YouTube ele comprime aquele vídeo. Então se você upar um vídeo em Full HD para o YouTube, ele vai comprimir aquele vídeo muito mais do que se você tivesse enviado um vídeo em 4K. O YouTube ele comprime o vídeo em 4K, mas normalmente essa compressão traz um resultado melhor e você ainda está trabalhando com uma definição muito maior, muitas vezes maior inclusive, do que o próprio Full HD. Agora Full HD a resolução em si já é pequena e a compressão do vídeo acaba prejudicando ainda mais. E outro ponto que é importante ressaltar do porquê que é bom renderizar o vídeo em 4K, porque as pessoas que estão assistindo, pelo menos nos smartphones, elas podem dar o zoom, que foi o que eu falei anteriormente, o motivo do que eu ia explicar, porque essa função é muito importante no YouTube. Mas agora eu vou para a dica final, que eu vou falar para vocês o que seria o ideal o YouTuber estar fazendo
nesses comparativos. Primeiro eu já mostrei por que é um problema a qualidade, o que causa isso, para vocês entenderem porque o que eu estou falando não é balela, certo? E agora eu vou falar para vocês a solução definitiva para esse problema da parte do produtor de conteúdo e porque você que está vendo os comparativos aí de celulares vai passar a pensar diferente na hora de consumir esse conteúdo, pessoal. Que é o seguinte, para quem é youtuber, é importante com que você faça esses comparativos de câmera usando uma ferramenta no computador, colocar em tela cheia e você mesmo ir aproximando cenas da imagem para você detalhar o que acontece. Eu vou colocar para vocês aí no vídeo o que eu quero explicar, que foi um vídeo que eu fiz de comparativo de fotos do S20 FE e eu fiz exatamente isso, que para mim foi a melhor forma de demonstrar os comparativos cara a cara para a pessoa poder perceber as diferenças. E você dando zoom na imagem, se caso a pessoa se você tiver atendido esses outros requisitos, como usar uma ferramenta que você mesmo está gravando e mostrando sua tela dando zoom na imagem, e você mesmo pega esse vídeo, renderiza em 4K, e você permite a pessoa dar esse zoom no celular, é o combo perfeito, porque você pode aproximar a imagem na hora que você está gravando o vídeo e exemplificando, igual eu fiz num teste de fotografias com o meu celular. E depois a pessoa no vídeo, se ela quiser dar mais zoom ainda, ela pode estar fazendo isso. E isso permite com que tanto você que está explicando como a pessoa que está vendo o vídeo, independente do dispositivo, consiga ter a melhor visibilidade daquela imagem e conseguir ver a questão de todos os níveis de detalhe que aquela imagem pode trazer. Se for um comparativo é melhor ainda, porque você coloca lado a lado e compara os pequenos defeitos. Porque o que acontece? Daí a pessoa vai lá, compra o celular, aí ela vai lá, faz uma fotinha, daí ela começa a aproximar, né? Começa a aproximar a foto aqui, aí ela vê que tem um nível de ruído muito grande, ou dependendo do celular, às vezes a foto ficou estourada, às vezes os cantos ficaram distorcidos, ou às vezes a imagem em si não agradou tanto ela do que como quando ela viu no vídeo. Então por isso que esses comparativos, muitos deles não são feitos da forma correta. Eu vejo vários youtubers que quando fazem da forma correta, que eu gosto, é que o youtuber às vezes coloca a imagem na tela, então fica desse tamanho a imagem bem grandona, e a pessoa ainda coloca um zoom na edição ali, ela mesma pega a foto, dá um zoom na edição e coloca essa parte destacada. E para mim essa é um melhor entre os dois mundos. Você acaba dedicando um pouco mais de tempo na edição do vídeo para trazer o melhor resultado, mas ao mesmo tempo a pessoa que está assistindo consegue ver todos os níveis de detalhe. Então quando você for ver comparativos de câmeras e teste de qualidade, fique de olho para ver se esses errinhos não estão sendo cometidos, porque eu garanto para você que o resultado final vai ser diferente, com certeza, do que você está assistindo. E é claro, pessoal, que eu não estou dizendo que os vídeos que trazem comparativos de câmeras dessa forma são errados, que você não deveria considerar. Na verdade não, pessoal, pode ficar tranquilo. Só que significa que você vai ver esses comparativos e você não vai ter uma visualização completamente detalhada de como que é a qualidade daquela câmera. E por que eu falo para vocês que não é um lado completamente ruim? Porque a maioria das pessoas só querem saber da forma básica, que é a maior parte do tempo que vai ser apresentado esse conteúdo. Então a pessoa tira a foto, vê a imagem numa resolução menor, tipo vê num post do Instagram, por exemplo. Então a maioria do tipo de consumidor que vai ver esse tipo de fotografia são pessoas convencionais que não têm essa exigência tão grande. Mas mesmo assim é importante você se atentar com isso na hora de produzir os conteúdos ou ver os youtubers que fazem dessa maneira, porque é importante você ter essa ideia, principalmente na hora que você vai selecionar um dispositivo ou uma câmera, por exemplo, para você não ficar limitado por causa da plataforma e acabar perdendo a questão da qualidade e dos detalhes que você poderia ter se você comparasse da maneira mais correta ou se você analisasse toda essa questão, porque daí não dá mais aquele efeito de ver um vídeo e achar que as câmeras não fazem diferença ou que a qualidade não faz diferença. Mas então é esse o vídeo que eu gostaria de falar para vocês, um assunto que eu vejo que ninguém comenta aqui no YouTube, mas que, ao meu ver, é algo que prejudica, mas não invalida realmente os testes de câmera, mas é só uma outra abordagem de como você pode fazer isso de uma maneira melhor. Esse vídeo eu acredito que quem vai extrair mais informação e mais detalhes importantes é quem é youtuber mesmo, porque os consumidores, as pessoas que estão assistindo, normalmente não têm um nível de exigência tão profissional, tão avançado ou entusiasta para analisar todos esses pequenos detalhes, mas é sempre válido você considerar todo tipo de público que você está produzindo conteúdo, não é verdade? Bom, mas então é esse o vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e eu gostaria de saber de vocês a opinião a respeito disso, se você já reparou nesse detalhe ou não, comente aí se você já tinha visto isso antes, eu garanto que a maioria não deve ter visto não, hein? Mas então eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima, pessoal, fui!